A gente tem estudado, então, hoje é a última mensagem dessa nossa série de mensagens sobre um Deus de aliança. E hoje, especificamente, a gente vai falar sobre aliança. Porque talvez nesse período todo, em todas essas mensagens, você tenha ouvido a palavra pacto. E aí, onde é que está esse Deus de aliança? Então a gente vai entender isso um pouco hoje, tá? Primeira coisa, a gente viu primeira mensagem sobre o pacto de obras, pacto que Deus faz com Adão. Adão nos representava como raça humana, então Deus faz esse pacto com Adão, um pacto de obras, onde Adão precisava cumprir o acordo para que ele recebesse as bênçãos. É assim que funciona esse pacto, você cumpre o acordo, Deus faz esse acordo, e você, cumprindo esse acordo, você recebe as bênçãos. A promessa para Adão era vida eterna. Adão não cumpriu, então ele recebe morte eterna. Esse era o pacto. Esse pacto revela como Deus é condescendente. O que quer dizer isso? Ele abre mão de si mesmo, ele toma uma iniciativa de se relacionar com o homem, porque o homem é incapaz de se relacionar com Deus por ele mesmo. Então Deus coloca os critérios, ele vai lá e estabelece a forma como isso pode acontecer, e Deus se revela um Deus então que se aproxima. Então esse é um primeiro ponto em relação ao pacto de obras. Aí a gente viu o pacto da graça, aquele pacto em que o próprio Cristo faz com Deus, dizendo assim: eu represento então o homem, eu me coloco no lugar dele, e através da minha obra e de eu atender às suas exigências, Pai, porque Jesus fala isso nas orações dele muitas vezes: Pai, eu te obedeci, eu fiz aquilo que a gente combinou. Então através disso, Jesus conquista a salvação, a redenção daqueles que a Trindade elegeu, escolheu para isso. É um pacto de graça, onde alguém representando aqueles que Deus escolheu, vai lá e cumpre esse acordo, porque Adão foi incapaz, mas Jesus foi capaz. Então Jesus, cumprindo esse acordo, ele conquista essa vitória, e aí ele pode então resgatar aqueles que Deus deu para ele. Esse é o benefício do pacto de Jesus com Deus. Jesus receber aqueles que Deus deu para ele, que Deus escolheu, que é a igreja. Então esse é um pacto de graça que a gente viu. Depois, na semana passada, a gente viu o pacto de redenção, que revela a soberania e a providência de Deus. Por quê? Porque a gente fica sabendo que antes da eternidade, na eternidade, na verdade, antes da criação, Deus escolhe, a Trindade escolhe aqueles, através de sua misericórdia, que é revelada no pacto da graça. A Trindade escolhe com soberania, porque Deus é soberano, e Ele faz o que Ele quer fazer, Ele escolhe quem Ele quer escolher. Ele faz isso na eternidade, e esses que Ele dá para Jesus são escolhidos lá. Isso revela como Deus é soberano, e como Deus, Ele tem uma providência, quer dizer, desde a eternidade, antes da criação, Deus está fazendo com que aquilo que Ele escolheu, que Ele determinou, aconteça. Deus vai providenciando isso. Ele providencia um povo para Ele, para que esse povo crie o contexto ideal para que Jesus venha e possa nos trazer redenção. Um pacto eterno que mostra como o nosso Deus é soberano e Ele cumpre aquilo que Ele faz. A gente viu isso na última pregação. Bom, hoje a gente vai falar sobre aliança, sobre a antiga e a nova aliança. E para entender um pouco o que é antiga e nova aliança, a gente vai ler alguns textos e eu quero estabelecer alguns significados de algumas palavras que podem te confundir se você não tiver com esse significado na cabeça. Primeira palavra que vai aparecer muito nos textos que eu vou usar aqui, é praticamente na verdade, é a palavra ministério. E você fica aí, talvez, com a cabeça: ministério é porque tem o ministério de louvor, o ministério de finanças, o ministério infantil, o ministério de adolescentes, e você fica com isso na cabeça e talvez vai te confundir. A expressão ministério na Bíblia, quando você lê, ela tem a ver com serviço. Inclusive, no contexto que a gente vai ler, é a mesma palavra que usa para adoração. E o que é adoração? Adorar é servir a alguém.
Na Bíblia, a palavra adoração, ela é serviço. Você adora a Deus, você serve a Deus. Adorar a Deus não é cantar. Adorar a Deus é viver para Deus, viver em serviço a Deus. Então a palavra ministério, que a gente vai ver em vários textos aqui, é serviço. Em alguns textos, Paulo usa para a mesma ideia, para o mesmo contexto, a palavra diaconia, que a gente vem da palavra diácono. O que um diácono faz? Ele serve. Paulo, no mesmo contexto, tentando trazer a mesma ideia, ele troca a palavra serviço de adoração pela palavra diaconia, que é serviço também dentro da igreja. Então, essa é a palavra que tem que ficar clara para você, tá? Ministério tem a ver com serviço. No contexto que a gente vai ver aqui é um serviço sacerdotal, eu vou explicar isso. A palavra aliança também pode te confundir. Aliança e pacto são palavras, são sinônimos. Só que na Bíblia, aliança, ela tem um significado de como Deus administra os pactos que ele estabelece. Então Deus estabelece um pacto de obras com Adão. A antiga aliança, que a gente vai ver muito, é como Deus faz com que esse pacto de obras aconteça no dia a dia. É como Deus administra esse pacto. Por exemplo, a gente faz um contrato de trabalho com alguém. Esse contrato estabelece que eu faço isso e a pessoa me entrega aquilo. A aliança são os termos desse contrato, como é que eles funcionam no dia a dia. Por exemplo, um contrato de trabalho exige que eu trabalhe 8 horas por dia. Então a aliança é como isso é administrado no dia a dia. Você tem que cumprir 8 horas. Se eu falto, eu tenho um desconto no meu salário. Então a aliança, ela administra essas regras, esse regulamento. É como isso é administrado no dia a dia, tá bom? Vocês vão entender enquanto eu estiver explicando. A outra palavra que tem que definir também é a palavra promessa. Promessa, nesse contexto que a gente vai ver, são exatamente os benefícios do cumprimento dessa aliança. Promessa aqui que a gente vai ver são os benefícios que a gente recebe atendendo às exigências dessa aliança. Então Deus faz uma aliança com o seu povo, vocês têm que me obedecer, se vocês me obedecerem, vocês vão ser abençoados. Vocês serão abençoados é a promessa, mas ela está ligada diretamente aos benefícios dessa aliança. Bom, definir os termos, ministério, aliança e promessa. Vamos falar então, vamos entender a antiga aliança. Essa é a expressão. Você já deve ter ouvido muito isso na sua vida. Quem tem vida de igreja já ouviu muitas vezes isso. E muitas vezes você não entende muito bem o contexto, porque que estão usando essa expressão. A gente normalmente associa a antiga aliança com o Antigo Testamento e realmente te ajuda, né? A revelação do Antigo Testamento, ela está dentro desse escopo, então te ajuda muito a dividir Antigo Testamento como Antiga Aliança e Novo Testamento como Nova Aliança. A Antiga Aliança é como Deus administra o pacto que ele faz com Adão lá no Éden. Aquele pacto que Adão feriu, que ele quebrou, aquele mesmo pacto, ele continua valendo para o homem. O homem precisava continuar e tentando buscar esse pacto para se relacionar com Deus. Então a antiga aliança é como Deus administra isso no Antigo Testamento. Só que nessa aliança, além de ela administrar o pacto de obras, ela também revela de forma progressiva o pacto de graça, que é Jesus. A gente vai ver isso de algumas formas aqui rapidinho, para você entender esse ponto. Por exemplo, abre a sua Bíblia em Êxodo 19, rapidinho, Êxodo 19, versículo 5. Olha o texto aqui, vou ler 2 versículos. É Deus fazendo a aliança dele com o povo. Essa aliança acontece em Gênesis 2 com Adão. Essa aliança acontece em Gênesis 17 com Abraão. Aqui é com o povo de Israel. Mais uma forma de Deus estabelecer essa aliança. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, olha aí como que os termos estão estabelecidos. Vocês serão meu tesouro pessoal entre todas as nações, embora toda a terra seja minha. Vocês serão para mim um reino de sacerdotes, uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Deus falando para Moisés levar isso para o povo de Israel. Uma aliança que tem termos, um pacto que tem termos, que são administrados nessa aliança, nessa relação em que eles têm que andar obedecendo a Deus, e aí eles vão receber a promessa, que são os benefícios disso. Isso é um pacto de obras, porque ele é condicional. Se vocês cumprirem, vocês recebem, ok? Um pacto de obras, se você fizer as obras, você recebe.
É assim que Deus estabeleceu e formou a antiga aliança. Você vai em Gênesis 17, quando, não precisa abrir, quando Deus fala com Abraão, eu vou te abençoar, vou te multiplicar, da sua semente vai vir a bênção para todas as nações. Primeira coisa que ele fala no versículo 1 do capítulo 17 é: Abraão, seja íntegro e ande na minha presença. É condicional para isso acontecer. Lá em Gênesis 2, 16, 17, Deus coloca Adão no Éden e fala: você tem que crescer, multiplicar, preencher a terra, você pode comer de tudo, eu te abençoo com tudo aqui, mas tem uma condição: você não pode comer desse fruto. É condicional. Se você comer, você vai morrer, você não vai receber a bênção. Ok, Deus faz esse pacto de obras, e Ele administra isso com essa aliança, em que tem uma relação diária com Deus. Só que esse momento da história, que é um tempo, ele revela o pacto de graça em Jesus. Quando Jesus vai lá e nos salva. Isso está revelado lá. Em Gênesis 3,15, depois que o homem peca, Deus já fala para a serpente: a semente dessa mulher vai pisar na sua cabeça. Isso aí é o evangelho. Ele está falando de Jesus. Aí em Gênesis 17:7, quando Deus está falando com Abraão, nesse mesmo pacto, ele já revela: Abraão, mas eu vou abençoar você, através de você, da sua semente. Olha, a mesma expressão que tem lá em Gênesis: muitas nações vão ser abençoadas, e você vai se multiplicar. E aí em Jeremias 31, agora pode abrir aí, Jeremias 31, versículo 33, a gente vê mais uma vez essa graça sendo revelada. Essa é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles e a escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles, eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem do seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor, porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Olha, dentro da antiga aliança, Deus revelando o que Ele ia fazer em Jesus. A gente vê isso um monte de vezes. A gente vê isso em Isaías 53, quando a gente vê o servo sofredor nos salvando. A gente vê Deus revelando nessa aliança, nessa administração do pacto de obras, de forma progressiva a salvação em Jesus. Então ela revela, lembra que eu falei? Ela aponta para Jesus com ilustrações o tempo todo. O cordeiro morrendo, derramando seu sangue, é um tipo, é uma ilustração do que Jesus ia fazer. O sacerdote entrando no Santo dos Santos para poder interceder e mediar pelo povo é uma ilustração do que Jesus ia fazer. A gente vai ver isso hoje. Aí, na nova aliança, Deus já revela aquilo que Ele tinha prometido na antiga aliança. A gente vê, por exemplo, não vamos abrir os textos, mas em Filipenses 2... como Deus faz um pacto com Adão representando a raça humana. Em Filipenses 2 a gente vê Jesus como homem, sofrendo como homem, representando o homem, atendendo às exigências do pacto de obras, obedecendo até o fim, e Deus o exaltando e dando para ele os benefícios, devolvendo para ele a promessa desse pacto. Filipenses 2, anota aí 5-11. A gente vê esse processo: Jesus homem, obedecendo a Deus, atendendo o pacto de obras, cumprindo o pacto de graça e recebendo as bênçãos disso. E lá em Gálatas 3, 26-29, diz que nós somos abençoados na descendência de Abraão, não pelo sangue, mas porque nós estamos na mesma promessa que Abraão recebeu. O que foi revelado para Abraão, aquela bênção que ia acontecer, independente do que ele fizesse futuramente, que ele não ia ver, isso acontece em nós. Paulo fala isso em Gálatas, Abraão, ele recebeu uma promessa, ele foi justificado pela fé nessa promessa, e nós somos filhos descendentes de Abraão, porque estamos nessa promessa também. Qual que era a promessa? A redenção pela semente de Abraão, que é Jesus. Em 1 Pedro 2, 9 e 10, Pedro cita o texto de Êxodo 19, que a gente leu, agora na nova aliança,
Mas ele não coloca o comecinho, vocês têm que me obedecer e guardar os meus mandamentos. Pedro só fala assim, vocês são nação santa, sacerdócio real, povo exclusivo de Deus. E aí ele complementa, porque antes vocês nem eram povo, agora vocês são povo. Antes vocês não tinham misericórdia, agora vocês receberam misericórdia através da obra de Cristo. Jesus atende o pacto da graça, esse acordo que ele faz com Deus. E aí nós somos colocados na nova aliança. Esse pacto inaugura uma nova aliança que depende de Cristo e não de nós. É uma aliança que Deus administra de forma diferente que a antiga aliança. Na antiga aliança nós tínhamos um representante, Adão. E nós precisamos de um mediador perfeito, que a gente pode colocar como representante de nós na antiga aliança, Adão, ou Abraão, ou Moisés, ou Davi, todos homens imperfeitos. Nós precisamos de um mediador perfeito para resolver o nosso problema da relação com Deus. Porque esses homens eram imperfeitos, eles não conseguiram atender às exigências da antiga aliança. É uma aliança condicional. Vocês obedecem e recebem bênção. Nenhum desses homens na antiga aliança, ninguém, nem o povo de Israel, conseguiu atender essas exigências. A gente precisa de um mediador perfeito, alguém que tenha condições de nos atender, de nos representar perante Deus e administrar os benefícios, o dia a dia dessa nova aliança, porque na antiga aliança isso acontecia de forma imperfeita. Então, a gente chega em Jesus, lembra que eu falei na primeira pregação minha nessa série, que de tudo que a gente está falando aqui, a cruz é o centro? A cruz é o centro disso. Quando Jesus entra na história e cumpre o pacto que ele fez com Deus na eternidade, dali para frente ele inaugura um novo tempo, e é o que a gente chama de nova aliança. A gente precisa de um mediador para administrar essa nova aliança com nós, e Jesus é esse mediador. Abre então em Hebreus capítulo 8, versículo 6, é o texto que a gente vai ficar agora, até o final, Hebreus 8, 6. Olha o que diz o primeiro versículo 6. Agora, porém, o ministério, lembra ministério? Serviço sacerdotal que Jesus recebeu é superior ao deles. No contexto aqui, o autor de Hebreus está falando dos sacerdotes, de tudo aquilo que acontecia na antiga aliança, em que homens tentavam intermediar a relação de Deus com o homem. Então esse deles aqui é tudo o que acontecia na antiga aliança. Agora, porém, o ministério que Jesus recebeu, a mediação, é superior ao deles, assim como também a aliança da qual ele é mediador, a aliança que ele administra, a relação diária com Deus, é superior à antiga aliança. Então, a aliança nova é superior à antiga aliança, sendo baseada, essa nova aliança, em promessas, lembra a palavra promessa? Em bênçãos muito maiores, superiores. O serviço de Jesus como sacerdote é muito maior do que aqueles sacerdotes, aqueles representantes que a gente tinha na antiga aliança. É muito maior que aquilo. Assim como essa aliança que a gente vive hoje com Deus é muito maior do que aquela que era muito imperfeita. E também as promessas, as bênçãos que a gente recebe na nova aliança são muito, mas muito, muito maiores do que as bênçãos que foram prometidas na antiga aliança. Essa é a verdade que a gente tem que entender aqui. Essa nova aliança que a gente vive é Deus administrando os benefícios de Jesus, atendendo às exigências dela e mediando e nos transmitindo as bênçãos que a gente recebe na nova aliança. O povo de Israel, na antiga aliança, só recebia bênçãos quando um sacerdote ia lá e intermediava. No nosso tempo, na nova aliança, a gente recebe isso direto de Cristo, de forma perfeita, muito mais superior, muito mais completa. E isso deve impactar a sua vida de forma muito prática. Não é só uma verdade, não é só um conceito. Isso tem que mudar a forma como você olha para a sua vida. Tem que mudar a forma como você vive a sua vida. É isso que a gente vai tentar ver hoje. Vamos lá, vamos para o texto então de Hebreus 8, a partir do versículo 6. A primeira verdade aqui que a gente vai ver: a nova aliança é superior e é necessária, pois é baseada, inaugurada na obra de Cristo. Então Jesus é o centro e por isso que a nova aliança é maior. Porque é em Jesus, é no próprio Deus. Vamos ver isso nos versículos aqui.
Do versículo 6 até o versículo 9, esse trecho, a gente vai ver. A nova aliança é necessária porque a antiga era insuficiente. Olha o que o autor de Hebreus fala para a gente aqui. Agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles, assim como também a aliança da qual ele é mediador é superior à antiga, sendo baseada em promessas superiores. Pois, se aquela primeira aliança fosse perfeita, não seria necessário procurar lugar para outra. Deus, porém, achou o povo em falta e disse, aí ele cita o texto de Jeremias, que a gente já leu, estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá, não será como a aliança que fiz com seus antepassados, uma nova aliança, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, visto que eles não permaneceram fiéis à minha aliança e eu me afastei deles, diz o Senhor. A aliança antiga era imperfeita, era insuficiente, o povo não conseguiu atender ela. Como o formato dela é vocês obedecem e eu me relaciono com vocês e os abençoo, como eles não conseguiam, eles nunca receberam as bênçãos dessa aliança. Talvez de forma temporária algumas vezes. Você vê Israel sendo abençoado, você vê Abraão sendo abençoado, mas as coisas não se perpetuaram, elas acabavam. Quando Israel desobedecia, Israel morria, perdia batalhas. Ela era insuficiente. Agora nos versículos 10 até o 13. A nova aliança mediada por Jesus torna o homem capaz de obedecer a Deus, que é o que ele não conseguia fazer na antiga aliança, porque a antiga só apontava para a sua incapacidade. Vamos ver os versículos a partir do versículo 10. Citando ainda Jeremias, o autor de Hebreus fala, esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel. Depois daqueles dias, declara o Senhor, eu porei minhas leis na sua mente e as escreverei em seu coração. Serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem o seu irmão, dizendo, conheço o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei dos seus pecados. Chamando nova essa aliança, ele tomou antiquada a primeira, e o que se torna antiquado e envelhecido está a ponto de desaparecer. Ela era insuficiente, incompleta. Deus faz uma nova aliança, e essa nova aliança é baseada em Deus, não no homem. Ela não é condicional, ela é incondicional. É Deus que capacita o homem a obedecer, é Deus que transforma o coração do homem, é Deus que coloca a lei dele no coração do homem. Deus faz tudo isso. E aí o homem não precisa mais, nessa tentativa de agradar a Deus através do que ele faz para receber as bênçãos. Essa nova aliança, ela é perfeita, ela invalida a antiga, ela anula a antiga. E por causa disso, porque a antiga não serve mais para nada, ela desaparece e se inaugura uma nova aliança, um novo momento, em que é Deus que faz, não é um pacto de obras, é um pacto de graça, em que Deus é misericordioso e Ele faz para que a gente receba as bênçãos. Por que a antiga aliança ela é insuficiente? Porque ela era baseada em um ministério, num serviço, um sistema, um sacerdote e um sacrifício que eram imperfeitos. É isso que o autor de Hebreus vai revelar para a gente aqui. Eram imperfeitos, eles eram insuficientes para poder nos trazer uma relação com Deus. Eles não conseguiam fazer isso. Olha aqui, a partir do versículo 1 até o 10, mas olha assim, os primeiros 5 versículos. O autor de Hebreus vai falar para a gente, ele vai narrar que a antiga aliança era baseada em coisas materiais, terrenas. É basicamente falando, que é uma coisa que a gente sempre corrige aqui, que não, igreja é o prédio. Naquela época, a presença de Deus, o corpo de Deus, tudo isso realmente era baseado num prédio, era baseado em coisas. Olha o que ele fala no versículo 1, do capítulo 9. Ora, a primeira aliança tinha regras para adoração e também um santuário terreno. Foi levantado um tabernáculo, na parte da frente chamada lugar santo estavam candelabro, a mesa, os pães da presença. Por trás do segundo véu havia a parte chamada lugar santíssimo, onde se encontrava o altar de ouro para o incenso, a arca da aliança, totalmente revestida de ouro. Nessa arca estavam o vaso de ouro contendo maná, a vara de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. Acima da arca estavam querubins da glória, que com sua sombra cobriam a tampa da arca. A respeito dessas coisas não cabe agora falar detalhadamente. Gente, a antiga aliança era baseada em coisas. Na época que ele escreveu isso aqui, essas coisas nem existiam mais. Tudo foi destruído. Um tempo depois que a carta aos Hebreus é escrita, o segundo templo de Jerusalém vai ser destruído também. Uma profecia que o próprio Cristo disse.
Tudo isso é passageiro, e a antiga aliança era baseada nessas coisas, e elas acabaram, coisas materiais perecíveis. Elas não eram perfeitas, não eram suficientes. Outro fator da antiga aliança é que ela era baseada em sacrifícios repetidos, porque eles eram insuficientes. Eles precisavam acontecer sempre. Olha no versículo 6 e 7. Estando tudo assim preparado, os sacerdotes entravam regularmente no lugar santo do tabernáculo para exercer o seu ministério. Ministério aqui é a palavra que eu disse, serviço, mediação. No entanto, somente o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo apenas uma vez por ano, mas sempre fazia isso, e nunca sem apresentar o sangue do sacrifício que ele oferecia por si mesmo e pelos pecados que o povo havia cometido na ignorância. Sacrifícios repetidos precisavam acontecer sempre, porque eram insuficientes. O próprio sumo sacerdote, que era o maior mediador entre Deus e os homens, todo ano precisava fazer um ritual gigante, extenso, para que ele pudesse entrar no Santo dos Santos. E há uma situação, para vocês entenderem, ele entrava com um sino e com uma corda amarrada na cintura, porque quando ele entrava no Santo dos Santos, a presença de Deus invadia aquele lugar. Se ele estivesse em pecado, ele morria na hora. Alguém tinha que puxar o corpo dele para fora, porque ninguém podia entrar lá. E ele tinha que fazer isso todo ano. E era imperfeito. E eu imagino que muitos sumos sacerdotes devem ter morrido nessa história aí. A gente já vê no Antigo Testamento, quando alguém tentava fazer um tipo de sacrifício que não agradava a Deus, fora do Santo dos Santos, já vinha condenação. Imagina dentro do Santo dos Santos. Sacrifícios repetidos porque eram imperfeitos, insuficientes. Esses mediadores não eram capazes de fazer a mediação perfeita entre Deus e os homens, para atender às exigências de Deus. Incapazes. Mas aí então, nos versículos 8 até o 10, o autor de Hebreus mostra para a gente que isso aí era só ilustrações. Lembra a palavra que eu usei na minha primeira pregação, que eu expliquei? Eram tipos. Eram coisas que apontavam para algo perfeito. E olha o que ele fala a partir do versículo 8. Dessa forma, o Espírito Santo estava mostrando que ainda não havia sido manifestado o caminho para o lugar santíssimo, enquanto permanecia o primeiro tabernáculo. Há um lugar santíssimo espiritual que o Espírito Santo estava mostrando, através desses sacrifícios, dessas coisas que eram imperfeitas, que vocês não estão conseguindo chegar lá ainda. Tanto que toda vez vocês precisam se purificar para poder entrar nesse lugar. O Espírito Santo estava apontando para um mediador perfeito, que ia fazer isso de forma perfeita, num lugar santo, espiritualmente e perfeito. Olha o que ele continua falando assim. Isso é uma ilustração para os nossos dias, indicando que as ofertas e os sacrifícios oferecidos não podiam dar ao adorador uma consciência perfeita e limpa. Eram apenas prescrições que tratavam de comida e bebida e de várias cerimônias de purificação com água. Essas ordenanças exteriores foram impostas até o tempo da nova ordem, da nova aliança. Tudo aquilo lá eram soluções temporárias para um problema permanente, que é o homem estar afastado de Deus. Eram soluções exteriores para um problema interior, porque eram rituais que você fazia. Parecia que você estava santo. Talvez temporariamente você até estivesse santo, mas nunca era suficiente, porque todo dia você tinha que fazer isso. Todo dia haviam sacrifícios, ofertas no templo, no tabernáculo. Todo dia existia um sacrifício do final da tarde, que era pelo pecado do povo. Todo dia o sumo sacerdote tinha que apresentar sacrifícios perante Deus. Uma vez por ano, ele entrava num lugar, no Santo dos Santos, para mediar a relação de Deus com o povo. Isso tinha que acontecer todo dia. Só que isso era imperfeito, era insuficiente e era exterior. Não transformava o povo, tanto que Deus promete lá em Jeremias que vai chegar um dia que eu vou colocar isso no coração de vocês. A antiga aliança era imperfeita, incapaz, insuficiente, porque ela era baseada em coisas imperfeitas. Mas ela revelava, ela tinha uma finalidade, ela tinha um propósito. Anota aí para você ler, Gálatas 3, do 16 até o 25, anota para você ler depois. Você vai ver que ela tinha um propósito. Lá, Paulo chama a antiga aliança de lei, tá? Pode ser uma palavra aí, uma palavra que a gente pode intercambiar, a antiga aliança e lei. E aí ele fala assim, essa antiga aliança, ela serviu para preservar o povo, para
a gente receber a promessa que Deus fez em Abraão. Ela garante a linhagem de Jesus. E ela também garantiu que a gente pudesse ter de forma progressiva revelada a graça de Deus. Ela teve esse papel. Outra coisa que ela fazia, tudo isso que a gente vê no Antigo Testamento apontava para Jesus. Quando alguém matava um cordeiro na Antiga Aliança, ele matava esse cordeiro, e aí todas as pessoas lá deviam pensar, deviam imaginar, poxa, eu mato um cordeiro todo dia, né? Eu precisava matar um cordeiro por minuto, se eu pudesse, porque eu peco o tempo todo. Poxa vida, eu tenho esperança, confiando na promessa de Deus, que um dia Ele vai fazer isso de forma definitiva. Tudo que acontecia na Antiga Aliança apontava para Jesus. O reino de Davi, a promessa para Davi aponta para Jesus como um rei eterno. A semente de Eva pisando na cabeça da serpente aponta para Jesus. A semente de Abraão, abençoando todas as nações, aponta para Jesus. O servo sofredor de Isaías, alguém que vai morrer pelos nossos pecados, aponta para Jesus. A justiça que Deus aplica de forma definitiva e extensiva, que a gente vê em Amós, nos profetas, aponta para Jesus. O derramar do Espírito Santo, que a gente vê em Joel acontecendo no inaugurar da nova aliança, aponta para a presença de Jesus eterna entre nós. Tudo que acontece na antiga aliança é um tipo, aponta para o principal, Jesus como centro da história. Outra coisa que a antiga aliança fez foi que ela estabeleceu que tudo que não atende ela é pecado. Como o tempo todo ninguém conseguia atender na antiga aliança as exigências dela, ficou no coração de todo mundo, eu preciso de um Salvador. Esse era o papel. Você já vê isso em Gálatas? Paulo usa a expressão tutor. Ele falando assim, enquanto a gente estava na antiga aliança, ela era o nosso tutor. Ela estava nos conduzindo para Jesus. Só falando, vocês precisam de Jesus. Vocês precisam de Jesus. Vocês precisam de Jesus. Quando chegou Jesus, eu não preciso mais de tutor. Eu cheguei em Jesus. Esse era o papel dela. Insuficiente, mas tinha um papel. Revelar a graça de Deus. Agora a nova aliança ela é superior porque Jesus é um sumo sacerdote e ele também é o sacrifício perfeito. Olha o que o autor de Hebreus continua falando aqui a partir do versículo 11. Quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, isto é, não pertencente a esta criação, não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no lugar santíssimo de uma vez por todas e obteve eterna redenção. O ministério de Jesus, o serviço de Jesus, é de um sumo sacerdote definitivo e suficiente. Ele é um mediador perfeito. Ele pôde entrar no santo dos santos espiritual, perfeito. Não aquele que alguém construiu, mas no céu, na presença de Deus. Chegando na presença de Deus e falando aqui, ó, está aqui. Esse é o sacrifício que eu faço para conectar a criação, aqueles que o Senhor escolheu consigo, para resgatar, para trazer redenção, de forma perfeita, completa. Precisa fazer depois de novo? Não precisa, porque Jesus fez de uma vez, definitiva, na eternidade. Isso abrange a história toda. Jesus não é um sacerdote que precisa se purificar todo ano, e tem medo ainda de entrar no Santo dos Santos, porque se faltou alguma coisa ele vai morrer. Não, ele é perfeito, ele obedeceu de forma perfeita, ele é santo porque ele é o próprio Deus, e o sacrifício dele é perfeito. Isso é a nova aliança. Ninguém mais precisa, todo dia, fazer alguma coisa para atender às exigências de Deus, porque Jesus já fez. Ele é perfeito, perfeito. O sangue de Jesus é suficiente para a purificação completa, perfeita e permanente. Tudo que acontecia na antiga aliança era temporário. Em Jesus é tudo definitivo e completo. Olha o que fala no versículo 13 aqui, ó. Ora, se o sangue de bodes e de touros e as cinzas de uma novilha espalhada sobre os que estão cerimonialmente impuros os santificam, de forma que se tornam exteriormente puros, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Os sacrifícios
limpavam o homem pelo lado de fora. Ele nunca tinha um coração transformado. O sangue de Cristo nos purifica, nos lava de dentro para fora. A gente não serve a Deus para que Ele nos aceite. Nós somos aceitos por Deus. E através da obra de Cristo, nós somos capazes de servir a Deus. Limpos, puros, de dentro para fora. Esse é o propósito, para que a gente sirva a Deus. Para que a gente tenha uma relação com Deus de adoração. Porque a gente não consegue fazer isso na antiga aliança, tentando pelos nossos próprios esforços. Os benefícios do ministério de Jesus são eternos e estendidos a todos os santos, eleitos no pacto de redenção, na eternidade. Olha o que diz no versículo 15. Por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança, para que os que são chamados... Lembra do texto de Romanos 8, versículo 30? Aqueles que ele predestinou, ele chamou, aqueles que ele chamou, justificou, e aqueles que ele justificou, glorificou. Pega esse versículo aí e coloca nessa palavra aqui, chamados. Para os que são chamados, recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sob a primeira aliança. A obra de Cristo, ela abrange todos aqueles que confiam em Deus, nesse pacto que Deus faz de graça. Quando a gente chegar no céu, a gente vai se encontrar com Abraão no céu. E por que a gente vai se encontrar com Abraão no céu? Porque Abraão confiou e creu na obra de Cristo. O pacto de graça, ele se estende para todos aqueles, tanto do passado quanto do futuro, que são escolhidos, chamados por Deus. E são, nesse chamado, convencidos pelo Espírito Santo de que Jesus é o próprio Deus e há salvação em Jesus. Ah, mas Abraão não conhecia, não sabia quem era Jesus, ele nem tinha ideia que havia um Jesus. Tudo bem, mas Abraão confiou na promessa de Deus que da semente dele viria a salvação. E isso é eterno e se estende pela eternidade. Gente, quando a gente fala que Cristo é o centro da obra de Deus na eternidade, é isso que a gente está falando, porque a gente pensa em eterno em alguma coisa infinita, que começa aqui e vai para lá. Não, eterno não tem começo e fim, não pode ser definido pelo tempo. A obra de Cristo na cruz é cósmica, ela está além do que a gente pode ver. Isso é perfeito. Quais são os benefícios dessa nova aliança, então? Se na nova aliança a gente precisava obedecer para poder receber bênção, na nova aliança a gente desfruta as bênçãos porque Jesus obedeceu. Não pela sua capacidade ou pela minha, mas porque Jesus faz, porque Ele é perfeito. Jesus nos representa no pacto da graça, e Ele é o mediador, Ele que administra essa nova aliança. E aí, através da fé em Jesus, nós recebemos as bênçãos. E Jesus é o mediador disso, e pela fé nele, a gente pode receber. Agora, nós recebemos as bênçãos porque Deus faz isso, não pelo que nós fazemos. Para eu terminar aqui, abre em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 9. A primeira coisa que a gente recebe nessa nova aliança é esperança. Isso deve impactar o seu dia a dia. Quando você se deparar com dor, com sofrimento, com dificuldade, você deve lembrar da esperança, da realidade de um novo arranjo, de uma nova aliança, em que nada depende de você, tudo depende de Deus, porque Ele é soberano. E olha o que Paulo fala aqui, ó. Se era glorioso o ministério que trouxe condenação, quer dizer, um ministério que trouxe condenação, a antiga aliança, e ele era glorioso porque ele revelava a glória de Deus. Quanto mais glorioso será o ministério que produz justificação, pois o que outrora foi glorioso, agora não tem glória, em comparação com a glória insuperável. E se o que estava desvanecendo se manifestou com glória, quanto maior será a glória do que permanece. O que ele está falando aqui nesse contexto? Tudo que acontecia na antiga aliança era passageiro, mas mesmo assim era glorioso, porque revelava a Deus. Olha a esperança que a nova aliança nos traz. Nada do que Jesus faz é passageiro, tudo é perfeito, é completo, é glorioso. Tanto que Paulo fala no capítulo 8 de Romanos, gente, deixa eu avisar para vocês, os sofrimentos desse tempo não podem ser comparados com a glória futura, porque isso é perfeito, isso aqui é passageiro, é como se a sua vida fosse um cisco comparado com a eternidade da obra de Cristo. Isso tem que te dar esperança. A gente vive aqui, se você viver muito, 80, 90 anos. Isso é um cisco comparada
com o universo, com a eternidade da obra de Cristo. Isso tem que te dar esperança, que Jesus vai voltar, porque Ele prometeu, e Ele é perfeito, e Ele cumpre, e Ele vai restaurar todas as coisas, e Ele vai tirar a minha dor. Isso tem que impactar a sua vida no dia a dia, porque Jesus é um mediador perfeito e Ele não falha. Isso tem que te dar confiança para você andar no seu dia a dia. Esperança e confiança. Olha o que diz no versículo 12. Portanto, visto que temos tal esperança, mostramos muita confiança. Não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face para que os israelitas não contemplassem o resplendor de que desvanecia. Na verdade, a mente deles se fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado, porque é somente em Cristo que ele é removido. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações. Mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. O que ele está falando aqui? Moisés, ele cobriu o rosto, porque quando ele recebia a lei de Deus, direto de Deus, a glória de Deus impactava tanto Moisés, isso fisicamente, que quando ele chegava no meio do povo, o rosto dele estava brilhando porque estava refletindo a glória de Deus. Aí Moisés colocava um véu no rosto. Por quê? Porque essa glória que Moisés refletia, ela ia se apagando. E isso tirava a confiança do povo e do próprio Moisés. Porque, parece que Deus está indo embora. O que Paulo está falando aqui? Não é mais assim. Não é mais temporário. Jesus tira o véu e vocês podem refletir o próprio Deus pela obra que Deus faz em vocês, de forma permanente e perfeita. Isso traz confiança para você andar no dia a dia. Eu peco mesmo. Mas Deus é misericordioso, Ele tem me capacitado, Ele tem me ajudado a vencer, o pecado não me domina, eu tenho confiança, eu tenho ousadia, eu ando no dia a dia. Mas por quê? Porque eu faço alguma coisa boa? Porque eu sou capaz? Não, porque a obra de Cristo é perfeita. E a glória de Deus revelada em mim, em Jesus, não vai se apagar como apagava em Moisés. É uma confiança, é uma segurança para eu andar. Mas é tão difícil, eu tenho tantas dificuldades, eu falho tanto, eu peco tanto. Que bom que você tem essa consciência. Busque então agradar a Deus, mas o pecado não tem mais domínio sobre você. Essa glória não se apaga mais. Pelo contrário, é ela que te ajuda na confiança, na esperança de caminhar e continuar andando para a glória de Deus. Terceiro ponto aqui, eu falei esperança, confiança, liberdade. E não liberdade do jeito que você pensa, eu posso fazer o que eu quero, mas liberdade para eu cumprir o meu propósito, para eu fazer aquilo que eu fui criado para fazer. Essa obra, essa nova aliança, esse novo momento, eu posso andar em liberdade, livre do pecado que não tem mais domínio sobre mim. Olha o que Paulo fala aqui, ora o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade, e todos nós que, com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Liberdade, o pecado não domina mais sobre você, porque agora você é uma nova criatura. A antiga aliança, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Agora você anda de glória em glória, nessa liberdade de poder servir e viver para a glória de Deus de forma perfeita, no centro da obra de Deus de redenção, salvo, com esperança, com confiança e com liberdade de poder andar no seu dia a dia, na presença de Deus e revelar a glória dele, transformado na imagem de Cristo. Isso acontece na igreja. A igreja é a reunião de todos os pequenos cristos. Agora você tem liberdade, mas não para fazer o que você quer, mas liberdade para ser o que você tem que ser, de verdade. Isso é liberdade de verdade. Quando que um passarinho é livre? Quando ele voa, porque ele foi criado para voar. Quando que você é livre? Quando você vive para Deus, porque você foi criado para isso. Liberdade de verdade. Não para fazer o que quer, mas para fazer o que deve. E ninguém vai te impedir disso. Você foi liberto do domínio do pecado. Você pode andar em novidade de vida, na nova aliança, no seu trabalho. Você não precisa ser corrupto, mentir, fazer qualquer coisa errada no seu trabalho para poder ser abençoado. Por quê? Você já foi abençoado em Jesus. Você tem liberdade de não fazer aquilo, de viver para a glória de Deus.
Você não precisa na sua casa ter uma atitude, uma ação errada, tentando se proteger, tentando ganhar uma posição, tentando parecer que você não está errado. Você não precisa de nada disso. Você não precisa se autoafirmar através das suas atitudes. Por que você não precisa fazer isso? Porque você já foi liberto do pecado, agora você já tem um propósito claro estabelecido e você está dentro desse propósito, viver para Deus. Não importa as outras coisas. Não importa a imagem, o status que alguém tem de mim. Eu não preciso conquistar nada. Minha identidade está em Jesus, porque agora eu sou transformado de glória em glória na presença de Deus. Liberdade, esperança, confiança, nós temos na nova aliança, porque a obra de Cristo não é nossa. Amém? Vamos orar?